Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar de como se escreve o começo de um capítulo. Esse tema foi pedido numa enquete em outra rede social que eu estava organizando uma live. Peguei feedback do público sobre assuntos que seriam interessantes e fiz votação para escolher qual que seria o assunto. Esse tema não foi escolhido para fazer a live, mas achei ele bem interessante, bem importante, e por isso escolhi ele para falar aqui aqui no canal, né, através de um vídeo, porque é um assunto assim, que é uma dificuldade que todos os escritores têm e possivelmente que eles vão ter para sempre. Tá? Eu tenho 2 livros publicados e ainda assim quando vou começar a escrever um capítulo, eu preciso pensar a respeito de como começar esse novo capítulo. Eu, particularmente, não tenho, assim, hoje em dia, eu não sinto tanta dificuldade, eu não sinto tanta dúvida na hora de começar um capítulo, tá? Mas já tive muita dificuldade com isso já. Então, esse é o ponto. Hoje em dia, eu preciso sentar e eu preciso pensar muito bem como que começa um capítulo. Se for um conto, então, como começar a escrever um conto, acho que é até mais importante ainda. Então, isso é um assunto que, assim, que exige um esforço especial. Você começar a escrever esse capítulo. Isso é eterno. O esforço para escolher uma cena interessante para o leitor se interessar a continuar lendo é fundamental, tá? Então, a diferença é, esse esforço vem porque você tem esmero para fazer isso, ou porque você tem dificuldade, tem dúvida para fazer isso. Então, vem comigo aqui nesse vídeo que você vai ter as ferramentas certas até o final para não sentir mais essa dificuldade a longo prazo. Você vai ter assim, uma orientação para você se basear e começar a superar essa dificuldade através, é lógico, da prática. Né? Escrita, né, como toda arte, tem que praticar bastante para você ir calejando a mão, calejando até a mente, para você ter as ideias boas. Criatividade é muito mais um exercício, é muito mais transpiração do que só inspiração. Mas enfim, então eu vou dizer aqui 4 formas excelentes para você começar a escrever um capítulo. A primeira é pensando no cenário que você está apresentando. Se você, por exemplo, pensa no seu elenco e pensa aonde esse elenco está. Seu elenco está chegando num lugar novo, seja uma cidade nova, seja um lugar novo, tá? Começar com a descrição desse cenário pode ser muito interessante. Então, como que essa cidade que eles estão chegando é vista por fora? Por exemplo, logo de cara, o que o elenco consegue ver da cidade do lado de fora? Ou então, eles estão entrando num museu, por exemplo, numa biblioteca, num teatro, né? Num shopping center que seja, tá? Numa empresa, sei lá, um castelo, etc. Imagina a cena, né, do elenco, né, seja um personagem só, seja vários, de frente para essa localidade e dá essa descrição, tá? Porque isso já vai dar já o clima da história. Se for um castelo imponente, né, um castelo de um nobre muito rico, então você descreve essa cena de fora. Mas é um nobre muito rico, é um castelo imponente, no sentido de uma fortaleza que seria impossível de ser derrotada, ou porque ele é muito rico, então isso é um palácio muito requintado, né, um palácio que é cheio de obra de arte até do lado de fora, sabe? Percebe que isso já vai dando as sensações ao seu leitor também. O leitor já vai emergindo na história através do cenário, através da descrição da localidade. Então, pensa no lugar, na localidade, e começa já dando uma descrição disso, de forma a trazer o seu leitor para dentro da história. Escrever não é só você contar o que está acontecendo, é você estimular o seu leitor a imaginar a cena que está dentro da sua cabeça. Quando os escritores, nós, né, quando a gente pensa numa cena, a gente não pensa numa tela em branco com a letrinha preta preenchendo, não é verdade? A gente pensa na cena mais ou menos como seria no filme, mais ou menos como seria assim, em algo que você consegue ver e ouvir. A gente imagina as cenas assim, na verdade. A gente imagina a cena por dentro. Então a gente tem que levar também o leitor para dentro
dessa cena. E o caminho para isso é você estimular a imaginação do seu leitor para ele criar essa cena na mente dele, do jeito dele. Nunca vai ser igual ao que você imaginou, mas tem que ser de forma interessante. O cenário é um bom modo de trazer o leitor para dentro da sua história. A segunda forma é pensar nos seus personagens, no elenco, né? Pega um personagem ou dois, tá? E dá foco total neles, e só neles, tá? E começa a partir daí. Tem capítulos inteiros, já fiz uma análise aqui no canal já, de um capítulo do Leonel Caldela, do Inimigo do Mundo, que assim, é um capítulo curto, tá? Que é basicamente o Rufus e a Elisa dialogando, sabe? Então a descrição, assim, é bem... eu imagino eles tipo, na floresta, sabe? Eles estavam no meio de uma jornada, então na estrada, sabe? Eu imagino no ambiente natural, sim, mas o capítulo foca totalmente nesse diálogo entre eles. E o capítulo é só isso, e é bem interessante. Ficou excelente, o Caldela escreveu muito bem. Então, pensa, às vezes, começar a história informando ao leitor como que alguém se sente, tá? Como que alguém, o que alguém está pensando, o que alguém está achando, ou então um diálogo que apresente a relação desses dois em específico, né? Ou então um personagem sozinho, tagarelando, não é sozinho, tipo, mas um personagem tagarelando com os outros, né? Mas de forma que apresente informações relevantes e interessantes a respeito dele. Então, dá o foco no personagem, logo de cara, que aí também conecta o seu leitor ao seu elenco. Eu sempre digo, não posso parar de repetir, que o mais importante é personagem. Você ama Harry Potter não por causa da história, não por causa de Hogwarts, também por isso. Mas você primeiro amou o Harry, a Hermione e o Rony, e depois você quis ir para Hogwarts, depois você quis conhecer a história dele. Isso vai para tudo. Você primeiro se apegou ao Frodo, ao Sam, ao Pippin, ao Merry, e depois você se interessou pela Terra-média, pela saga do Senhor dos Anéis. Isso vale para qualquer livro. O leitor ele só se interessa na história por causa do personagem. Tá? O personagem ruim mata qualquer tipo de história. Então, começar o capítulo dando foco ao elenco ou a um personagem também funciona muito bem. Pensa uma forma interessante de apresentar o que ele está fazendo, quem ele é, o que está acontecendo com ele, tá? Como está se sentindo e etc. E a terceira forma, você quadra, tá? A terceira forma é focando no enredo. É realmente falando o que está acontecendo, sem ficar enrolando, sabe? Indo ao assunto, sabe? Na Grécia, né, na tragédia grega, isso se chama in media res, que é quando começa já no meio da ação, tá? In media res, pesquisa depois na internet. Então, a cena vai ser um combate. Para o combate, sabe? É uma cena de um debate, de uma diplomacia, de um tipo de negociação. Já bota logo lá o elenco na mesa, né, debatendo o que tem que debater, sabe? O elenco está indo para uma missão, sabe? Ou na floresta, ou no castelo, ou qualquer coisa que seja. Já começa direto no que interessa, tá? Isso, não recomendo você fazer isso o tempo todo, tá? Acho que de todas as opções, essa é uma que é importante fazer assim, de vez em quando, para manter um ritmo interessante, se for o seu ritmo de escrita, se for o seu ritmo de narrativa, tá? Mas esse que é o ponto. Esse tipo de abordagem, começar o capítulo logo no enredo, logo no que interessa, né, é útil para você manter um ritmo mais frenético na sua história. É você mostrando, agora as coisas estão de fato acontecendo. Eu já vi, inclusive, uma pesquisa sobre o tamanho dos parágrafos ao longo dos livros. E, geralmente, os livros têm muitos parágrafos, né, mais longos, muitos parágrafos longos no começo e parágrafos menores no final. É o padrão de ritmo em livros. Por quê? No começo, você tem que explicar muita coisa. No final, já era tudo já explicado, o que importa é o que está acontecendo. Percebe? Então, eu não recomendo que você comece o livro direto no enredo, pelo contrário, tem vídeo aqui no canal sobre como começar um livro, sobre como começar um conto também, tá? Confere depois. Mas ao longo do livro, pegar um capítulo ou outro para dar um ritmo mais frenético e começar logo no enredo, começar logo no que interessa,
também pode ser muito útil. Eu adoro começar um capítulo com uma cena de combate, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto de ler, gosto de escrever. Então a cena de combate bem escrita me ganha, por exemplo. Mas isso pode isso pode acontecer de várias formas, sabe? Exemplo aqui, é uma história de romance, tá? Então, usando aqui os exemplos que eu dei numa história de romance, se você quer começar através de um cenário, né, o casal vai se encontrar em um lugar. É na porta do shopping, é num restaurante, né, é na praça. Descreve o lugar primeiro e depois vai pro elenco. É um diálogo entre o casal, né? Então vai pro personagem, né? Ou então fala como que um tá se sentindo antes de encontrar o outro, sabe? Tá ansioso para encontrar o outro, tá receoso por algum momento, sabe? Nasce uma espinha na cara e tá com medo da pessoa ficar com nojo dela, sabe? Então começa dizendo como que esse personagem tá se sentindo nesse começo desse capítulo. Ou então no enredo já parte logo pro encontro, sabe? Já estão na praça, já estão sentados já no banco da praça, já estão já no restaurante comendo, já estão já em casa dando os amassos, sabe? É mais ou menos essa a ideia, né, do foco que você pode dar na história. Lembrando que para começar no enredo, eu recomendo fortemente que já tenha já elaborado um bocado do elenco, um bocado do cenário para o leitor se interessar mais, tá? O leitor ele vai se interessar mais por personagem e depois vai se interessar por cenário e enredo. Lembre-se disso. Por fim, né, eu adoro, é um vício que eu tenho que tomar cuidado para não fazer isso demais, inclusive, começar a história com um diálogo é sempre muito útil. Já falei um pouquinho já de opções, né? Se você começa com o personagem, o caminho é um diálogo, tá? Mas um diálogo pode servir para qualquer um desses temas que eu usei agora, desses tópicos que eu usei anteriormente. Então, quando o elenco está no castelo, que eu falei anteriormente, você pode começar apresentando esse castelo com um diálogo do elenco dizendo a impressão de cada um deles sobre aquele lugar. Tá? Então, se um personagem nunca esteve num castelo, por exemplo, ele pode estar tendo as opiniões dele, tipo, nossa, esse castelo aqui deve ser o maior que existe, né? E o outro pode falar, olha, o maior não, mas é um castelo mais bonito que eu já vi, ou então um castelo mais fortificado, né, com as muralhas mais altas que eu já vi, por exemplo, sabe? Então, tá apresentando o cenário, mas tá dando um foco no diálogo em vez da descrição em si. Por isso que o diálogo funciona em qualquer momento. Então o diálogo pode servir muito bem para apresentar o cenário, né, mostrando a perspectiva de cada personagem. Pode servir para se aprofundar, para desenvolver o elenco em si. Eu já falei bastante disso já. Então se você quer focar no elenco, né, geralmente o diálogo é uma opção, assim, é uma das principais opções, né? Mas também pode servir para você desenrolar o enredo também, né? Se o elenco está debatendo o plano da missão deles. Tá com um mapa aberto, discutindo o que vão fazer. Isso é um exemplo. O elenco está chegando na missão, chegando no local da missão, está trocando algumas palavras antes de começar, né, a ação em si, sabe? Ou então, a cena importante em si é um jantar, é um debate, é uma diplomacia, sabe? É uma negociação de qualquer tipo. Diálogo também é sempre útil, sabe? Pensa num leilão. Outro exemplo agora que veio na minha cabeça. Pensa num leilão. Uma cena de um leilão. Você pode começar a escrever esse leilão dando foco no cenário, aonde que esse leilão está ocorrendo. Pode ser no personagem, pode de repente apresentar esse leiloeiro que está, né, tá apresentando, está conduzindo esse leilão. Pode ser através do enredo, né, mostrando cada peça sendo vendida logo de cara, né, de repente a peça que eu quero comprar, que o elenco quer comprar, é a próxima, por exemplo. Ou pode ser no diálogo, seja o diálogo do leiloeiro, seja o diálogo na mesa, né, de quem está ali participando do leilão, etc. Então, a cena é uma só, um leilão. Eu dei aqui várias formas de começar essa cena usando cenário, personagem, enredo e diálogo. Então, pensa nisso, tá? Pensa na cena. É uma cena romântica, é uma cena de ação, é uma cena de mistério, é uma cena, né, de terror. Então a cena possivelmente já está na sua cabeça. A questão é como que você vai botar no papel de forma interessante para o seu leitor. Então, e geralmente o caminho para isso é cenário, personagem, enredo e diálogo. São as
principais formas que eu vejo para você começar o capítulo de forma interessante para os seus leitores. Então pensa nisso, tá? Pega a cena que já está na sua cabeça já e olha esses ângulos diferentes para escolher. E ao longo do seu livro, eu recomendo que você use cada um desses 4 pelo menos uma vez. Tá? Você possivelmente vai preferir usar um ou outro, cada um tem seu estilo, tem sua voz narrativa, tá? Mas não deixa de usar nenhum desses. Tá? Qual você vai usar mais ou menos é com você. Mas eu recomendo fortemente que você, ao menos, experimente cada um deles para você também conhecer melhor a sua voz narrativa. Comenta aqui embaixo qual desses 4 você prefere. Qual das 4 opções você prefere. Prefere começar o capítulo com cenário, com personagem, com enredo ou com diálogo? Comenta aqui embaixo para a gente expandir também esse debate aqui. E se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Lembrando que está no desafio 306 dias de escrita, é vídeo de mercado editorial e escrita diretiva quase todo dia. Então, até o próximo vídeo e a gente se esbarra pelo multiverso.